Olá, tudo bem? Eu sou o William Rafael e nesta edição do Código Aberto eu quero te convidar a usar a imaginação. Você topa? Claro que topa, né? Bora lá então. Imagina plantar comida no espaço, colher uma batata fora da Terra ou até mesmo ter uma horta funcionando na Lua ou em Marte. O que parece cena de ficção científica já é tema de pesquisas aqui no Brasil, viu? Cientistas da USP estudam como produzir alimentos em ambientes extremos, simulando a microgravidade e testando sistemas que podem garantir comida em futuras missões espaciais. Ou seja, o cardápio do futuro pode não ser aqui na Terra, viu? Para a gente entender um pouco mais dessa pesquisa, eu convido o professor Paulo Hercílio Viegas Rodrigues, que é da Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, a famosa USP. Professor, obrigado pela sua participação. Tudo bom, William? Obrigado você. A apresentação devidamente feita, eu já começo perguntando, professor, que pé que está essa pesquisa, hein? Olha, William, a gente desenvolveu, tem os testes iniciais, você sabe que para a gente ter um produto final, né, não é fácil, né? Então a gente está trabalhando com microgravidade a partir de clinorrotação, tá? É um equipamento que tira o efeito da gravidade terrestre e deixa a planta, né, como se ela estivesse em microgravidade. E em breve nós teremos a primeira tese de doutorado a ser defendida aqui no Brasil, né, com esse tema, que é um tema novo, um tema super importante, né? Exato, professor. Como essas pesquisas da USP contribuem para o desenvolvimento de sistemas de produção de alimentos no espaço? A gravidade, não só a gravidade, né, mas você controlar a água, temperatura, todo o sistema é bem complicado, né? Então a gente foca na universidade com essa parte de microgravidade, né? Como é que a planta vai se comportar, porque ela vai passar por um estresse muito grande, né? Então imagina a planta estar com a gravidade nossa aqui tranquila e de repente ela perde esse sentido de gravidade e a planta entra no estresse. Então a gente associando essa parte de microgravidade, a gente trabalha também com espectros de luz, né? Então a gente está observando que o azul, a combinação do azul e o branco, ele vai dar um conforto para a planta, vai diminuir o estresse da planta, né? Porque vamos imaginar que são viagens longas, né? A gente está falando aí de 3, 6 meses, 9 meses, né, de viagem espacial. O professor, o que são sistemas biorregenerativos? É até um trava-língua, né? E qual que é a importância É, deles para missões espaciais de longa duração, por exemplo? o sistema biorregenerativo, vamos imaginar que a gente vai estar trabalhando com a planta que vai fornecer o alimento, a gente vai ter alga, vai ter micro-organismos nesse sistema, e esse sistema ele vai se autossustentar, porque é aquela história, a gente não tem nenhuma parada no caminho, a gente não pode parar na estrada, né? E, enfim, comprar um pastel, né? Botar combustível. E no espaço você vai estar confinado, e aí a ideia é tudo que você tiver, inclusive dejetos humanos, né? Você vai ter que, de uma maneira ou outra, deixar de uma maneira mais limpa e que a planta, que o sistema reutilize. Então, esse sistema ele vai estar se autossustentando, tá? E produzindo os alimentos para o ser humano e, ao mesmo tempo, também limpando os dejetos, né? E como que funciona a simulação de microgravidade por meio da desculpa, Clinorrotação. climorrotação, Clinorrotação. isso mesmo. Isso, E é. quais resultados os pesquisadores observam até esse momento? William, então vamos pensar o seguinte: imagina você, por que que a gente trabalha com a clinorrotação, né? Você enviar qualquer experimento para o espaço é muito caro, né? Então, o custo é muito alto, tem até a parte política, se a gente for ver, né, envolvida. Então, uma opção é você fazer sistemas análogos na Terra, tá? E um sistema análogo, aí entra o clinostato, ele vai reproduzir de uma maneira, não é a mesma gravidade do espaço em si, né? Não está zerado, mas você vai reduzir bastante, você consegue controlar. E aí você tem uma prévia do que vai acontecer. Então, vamos imaginar que a gente tem uma cultura de interesse. Você comentou batata, a gente pode ter nativas,
brasileiras, são plantas que têm potencial grande, Ora pronobis seria uma planta de interesse, né? Então, como é que essa planta vai se comportar nesse ambiente com baixa gravidade, não é? Então, nesse equipamento, a gente pode desde ajustar, configurar a máquina, o equipamento para microgravidade, como gravidade parcial, a gravidade semelhante à Lua, semelhante a Marte, pensando já numa produção futura nas cavernas em Marte, por exemplo. Tem alguma espécie vegetal que apresenta maior potencial de adaptação? A gente tem muito pouco estudo, a verdade é essa, né? Você vê, esse interesse tá assim, agora, tá tudo acontecendo agora que o Artemis ele vai voltar, né? Então tem essa ideia de voltar para a Lua, de colonizar a Lua. Então, tá todo mundo querendo ou interessado em plantas que tenham adaptação, uma adaptabilidade maior a esse ambiente de estresse, que vai ser um ambiente com falta de gravidade, né? E eu acho que a gente tem um potencial muito grande de explorar nosso material, nossa flora, né? Tem um potencial muito grande, né? A questão é estudar, né? Como é que essas plantas vão se comportar, né? Então, a gente está com equipamentos maiores, né, com uma capacidade maior, para justamente testar germinação. Como é que nessa fase de germinação esse material de interesse vai funcionar? Como é que ele vai responder? Né? Então são diferentes etapas que a gente vai cumprindo, né? Para aí depois somar tudo, juntar toda esse quebra-cabeça, né? Para aí a gente ter uma resposta e ter um material, uma possível planta espacial, vamos dizer assim, né? Adaptada às condições de microgravidade. Professor, quais são os principais desafios? Porque a gente fala muito, mas a gente não sabe como que está esse processo, né? O financeiro é um grande, né? O financiamento das pesquisas, né? Muito do que a gente faz, a gente acaba, enfim, claro que o CNPq, a gente tem um projeto CNPq que está ajudando bastante, sabe? Tem um outro da FAPESP que a gente está pedindo justamente para incrementar o clinostato, que a gente acredita que vai ser uma ferramenta muito importante, né? Mas o custo, tudo que a gente fala em espaço, William, é muito caro, é muito. Não pode ter erro, sabe? É uma noção que eu não tinha, né? Eu sou professor de floricultura e plantas ornamentais, tá? Na Exalc. Eu contribuo também com a parte de cultura de tecidos vegetais, que é uma ferramenta que eu uso bastante lá no Sena, que é um outro centro de pesquisa que a gente tem coligado ali em Piracicaba, tá? E aí, quando você entra nesse mundo espacial, nesse ambiente que não pode ter falha, o nível é outro, sabe? A régua é lá em cima. Então, tudo que a gente tem que fazer tem que tomar um cuidado extremo, tem que fazer várias checagens, né? Inclusive, a gente tem um equipamento que a gente desenvolveu, que é uma mini câmara de crescimento, de germinação, ela funciona muito bem aqui na Terra, né? Inclusive, no carnaval, ela vai ficar aqui em casa, eu vou ficar testando o material. Mas imagina esse material ir para o espaço, né? Nas condições reais de espaço, ela não pode soltar um parafuso, não pode ter nada, tem que fazer teste de vibração e tudo isso é custo, né? O metal é um metal espacial, não pode ter ponta. Então são detalhes que a gente na Terra não tem muita essa noção de como acontece, né? Quando a gente fala de valores, tem um aproximado, professor, de quanto que seria esse investimento? Porque pesquisa acaba sendo investimento, né? Olha, William, é tudo milhões, são três, seis zeros, né? É muito dinheiro. Tá? É muito dinheiro. Agora, a gente tem uma base muito boa, a gente tem uma indústria aeroespacial muito boa, tá? Então, você vai para São José dos Campos, você tem o INPE, você tem Embraer, não é? Então, a gente está, essa rede que foi criada agora, a Space Farm Brasil, ela está ajudando muito, ela está coligando, né? Aglutinando todos os players, né, que estão interessados, que estão ligados a essa parte aeroespacial, e equipes, né, ou grupos que não estavam acostumados a trabalhar com a parte biológica, hoje estão, né, investindo também, abrindo os olhos para essa parte que vai ser o futuro, né? Vamos pensar que, como você disse, o que que a gente está fazendo para o espaço e que vai ter resultado, vai ser lucrativo aqui na Terra, né? Sim. E de que forma o uso de micro-organismos
pode melhorar as condições de cultivo em solos com baixa disponibilidade de nutrientes, por exemplo? É um desafio grande, né? Então, a condição de Marte e Lua, pensando nesse sentido, né, de colonização, você tem solos muito pobres e um pH muito alto, excesso de ferro, manganês, enfim, são totalmente desequilibrados, né? E colegas da USP, Instituto de Química, eles estão trabalhando justamente com a ideia de usar micro-organismos, tá? Para que a planta diminua esse estresse e consiga até fazer uma simbiose, do ambiente, ele conseguir fornecer algum nutriente para a planta, mas tudo isso são testes. Então, o equipamento, veja, um grupo em São Paulo, grupos da Embrapa, de outras universidades, até nós temos parceiros na Flórida, enfim, outros centros, né? Todo mundo trabalhando junto, cada um fazendo um pouquinho, um pedacinho, e aí juntando tudo para conseguir, porque realmente são vários detalhes, né? Nós temos vários gargalos aí no processo produtivo para conseguir ter sucesso na produção de alimento. É pesquisa em fase inicial, mas tem uma previsão de quando a gente vai ter os primeiros resultados, por exemplo? A gente já tem resultado, William, a gente conseguiu ver que o equipamento funciona muito bem, isso é bom, né? Ele está funcionando, a planta está respondendo esse efeito da clinorrotação, da microgravidade na germinação, que é a tese do Júlio, meu aluno, né? E aí a gente associou também aos espectros de luz. Então, o efeito da luz azul está ajudando bastante a reduzir o estresse, tá? Então, esse é um passo importante, né, para a gente continuar os estudos e mostrar, olha, a gente pode chegar até a produção, porque essa combinação de cores aí durante a produção vai fazer com que a planta tenha uma qualidade melhor na produção. O professor, a gente sabe que pesquisa acaba demorando um pouquinho, né? Na verdade, não é na nossa velocidade, é na velocidade em que vocês acabam descobrindo, né? Dando um passo. Como que funciona, até mesmo para quem está em casa entender, quando que vocês chegam num resultado de uma pesquisa? Quando ele é válido? William, é interessante essa pergunta que a gente sempre faz uma programação, a gente trabalha com pesquisa e os projetos, você tem que fazer um cronograma, né? Nesse projeto agora da FAPESP, que a gente acredita que vai ser aprovado, a gente tem de 2 a 3 anos para cumprir o cronograma. Esse anterior do CNPq que está finalizando, eu ganhei mais um ano para desenvolver, tá? Então, os projetos normalmente na faixa de 2, 3 até 5 anos, dependendo do tema e da cultura, né? Algumas culturas são rápidas, o que eu estou fazendo nessa faixa de 2 anos é o suficiente. Então, vamos imaginar que um tema que a gente trabalha também, não só a germinação e o crescimento das plantas e a possibilidade de produção de alimento, é a conservação do germoplasma, né? Então imagina a gente, né, aí tem a capacidade de levar o homem até Marte, e aí você vai ter que produzir nas cavernas em Marte. Então, tem algumas espécies vegetais que, por semente, não tem como. Então, você tem que levar in vitro. E é isso que a gente acaba estudando bastante aqui no nosso laboratório, é a conservação de germoplasma in vitro. Tá? Então, são pequenas plantas, inclusive a batata que você comentou, o Ora pronobis a gente está tentando, que é propagação por estaca, né? A gente tem também cará, que é um material interessante, nativo nosso, que teria a possibilidade de ficar como num esquema de hibernação, tá? Uma plântula hibernando no espectro azul, durante 6 meses, 7 meses, a gente conseguiu até 9 meses, tá? Ela é stand-by, e aí que chegando no local, esse material ele vai voltar e aí ter a função de se propagar e alimentar a tripulação. Boa. E como que essas pesquisas dialogam com o planejamento de futuras bases habitadas fora da Terra, por exemplo? Bom, a gente está fazendo a nossa parte, tá correndo aqui. Todo esse teste, né? A gente faz o análogo aqui e a gente acredita, como você comentou, não é muito caro. A gente falou valores, né? O interessante de a gente fazer o análogo aqui é mostrar, olha, é viável, vale a pena investir,
tá? Essa planta responde. Então, aí os olhos dos financiadores, eles têm um olhar diferenciado, né? Então, vamos investir, porque o pessoal já fez um pré-teste, a coisa está funcionando, vamos investir, vamos colocar esse material lá, traçar os requisitos, né? Que os requisitos de segurança, de como essa planta vai chegar, o que que ela vai ter que ter para produzir no espaço, né? Então, essa fase inicial que vamos imaginar, você falou em tempo, na faixa de 2 a 3 anos a gente vai ter resultados mais concretos, tá? E provavelmente vai atrair investidores, provavelmente agências espaciais, a Agência Espacial Brasileira tem um interesse também, tá? Tá envolvida em todo o processo e elas se comunicam, né? Então, passar esse conhecimento para outras agências e aí a gente conseguir colocar à prova, né? Porque tem que colocar a produção no espaço, né, William? E quando que isso pode acontecer, professor, de colocar essa produção no espaço? A gente sabe que é demorado, como o senhor disse, precisa de Vamos grana, imaginar, né? sim, vamos imaginar de 2 a 3 anos, talvez a gente esteja mais assim, com todo o processo mais maduro, a coisa bem concreta, né? Para então esse financiamento fazer com que a gente teste, né, a prova de fogo no espaço. O professor, quando a gente fala em pesquisa, tem muita gente trabalhando por trás, né? Como que é essa logística de pessoas trabalhando para essa pesquisa, enfim, sair um resultado até mesmo positivo? São grupos, né? A gente se divide em grupos, cada um tem uma expertise, né? A rede Space Farming foi uma sacada muito boa, tá? A Agência Espacial Brasileira está junto à Embrapa, várias universidades, né? Agora a gente está trabalhando com a parte financeira, começa a sair um recurso aqui, outro ali, então vai direcionando. A gente não tem, a gente é meio, o Brasil é meio engessado para gastar recurso, né? Então, tem alguma burocracia um pouquinho, podia ser menos burocrático o sistema para gastar o dinheiro na pesquisa, tá? Isso atrasa um pouco. Mas, ao mesmo tempo, como nós somos instituições de pesquisa, pós-graduação, a gente está tendo uma procura muito grande de alunos. Isso é muito bom, sabe? Então, alunos de graduação, querendo se aprofundar, fazer pós-graduação. A gente tem aluno aqui da escola indo para a Itália, tem muito aluno nosso indo para a Flórida, para outros estados dos Estados Unidos. A Embrapa tem vários centros recebendo também e fazendo essa troca. A gente faz reuniões a cada 2 semanas, né? Colocando as novidades. Então a gente procura sempre estar se informando, tá? E gastando o dinheiro que sobra também. Qual que é o trabalho tanto da USP ou da Embrapa? Elas acabam se complementando, né? Olha, então, são parcerias, né? Somos parceiros. A batata doce, né? Que foi escolhida, a batata doce a cultivar, desenvolvida pela Embrapa, junto com o grão de bico. Então, a gente já teve um resultado bem interessante com a clinorrotação em batata, tá? Então ela ficou praticamente 3 meses em clinorrotação. O estresse foi muito grande, né? De 76 amostras, três apenas sobraram, né? Então você vê que realmente a gravidade ela tem que ser mais estudada, a gente tem que ter esse cuidado a mais. Né? Então, são plantas especiais. Então, esses resultados preliminares a gente passa para outros colegas que vão trabalhar com a parte genômica, né, que a Embrapa tá associada também, e esses resultados vão ser analisados por todos para ir no final as publicações com toda a equipe. A gente acaba falando de pesquisa, o Brasil ele passa a ocupar qual posição nesse cenário internacional com o avanço dessa pesquisa na área espacial? Olha, a gente, na verdade, está começando, tá? Mas a gente está começando com o pé direito, a gente está bem, tá? Num caminho certo, tá? Com projetos, muita gente interessada, né? Isso é muito bom. E a gente está vendo que os trabalhos estão sendo publicados, tá? Então, recentemente a gente teve trabalho, patentes estão surgindo, tá? E a gente tem uma visão boa da agricultura. O Brasil tem essa expertise agrícola, né? E a gente está passando essa expertise agrícola para a espacial. Então a gente acredita que em pouco tempo a gente vai estar assim num nível bem elevado aí, né, na área de pesquisa espacial com alimentos.
O professor, quando a gente acaba falando dessa pesquisa, a gente também sabe que tem muita gente interessada, né, enfim, em participar. Como que essas pessoas podem fazer, enfim? Então, alunos que tiverem já com a graduação, por exemplo, no nosso programa de pós-graduação em fitotecnia, aqui na Exalc, no Departamento de Produção Vegetal, a gente tem todo o equipamento, já tem estrutura para desenvolver os projetos ligados à microgravidade e ligada também à parte de cultura de tecido, né? Então, nessa parte, realmente, a gente está um pouquinho mais adiantado se comparar com os outros países, né? É uma expertise nossa. E aí a gente tem toda, poxa, toda a estrutura aí, todos os alunos vão ser bem-vindos, né, para se juntar aí nessa equipe espacial aí de agricultura espacial. Dando certo essa pesquisa, professor, como que você acha que vai ser o futuro, então? Olha, eu acho que pensando em biodiversidade, a gente tem uma biodiversidade muito rica. Pode acontecer desde você da planta ser realmente utilizada no espaço, como o mundo conhecer. É uma forma do mundo a gente disponibilizar, né, ou compartilhar com o mundo essa biodiversidade, esses materiais novos, plantas, materiais ricos em proteína, com metabólitos secundários de alto valor agregado. Tudo isso pode ser virar agrobusiness aqui no Brasil e a gente fornecer esse material para os outros países também. E da onde que surgiu a ideia? Porque é uma curiosidade, né? Imagina você plantar, na verdade, colher no espaço, enfim, como que esse cardápio do futuro vai ser, não passando mais aqui pela Terra. Da onde surgiu essa ideia, professor? Na verdade, William, é interessante, né? Você vê, eu sou professor de floricultura. Como é que um professor de floricultura foi cair na área de astrobiologia, né? O nome mais chique agora, astrobiologia, né? O nosso grupo participou de uma competição, teve uns 4 anos, 5 anos atrás, teve um desafio, que era justamente montar um sistema produtivo para que tinha que ir para Marte, a tripulação tinha que se alimentar, ele tinha que ser bioregenerativo, tá? Ele ia ficar um tempo lá, montar o sistema lá e voltar, né? Aí, pelas linhas de pesquisa do nosso laboratório, que tem a ver com a parte, a gente faz muito cultivo vertical, em ambientes com restrição total de luz, então isso deu uma base muito boa para a gente. A gente conseguiu produzir morango, taioba nesse ambiente como se fosse uma caverna, né? A gente trabalha com essa parte que eu comentei da parte de luz azul, de LED azul, para conservação, trabalha com óleos essenciais, né? Com delimoneno em aumentar a qualidade nutricional do alimento naturalmente. Esse mesmo óleo essencial, o delimoneno, que é de origem de citros, de laranja, ele tem uma capacidade de adstringente, então ele limpa todo o sistema de irrigação do sistema que nós montamos, né? E aí a gente teve a felicidade de ficar entre os 10 classificados no internacional nesse desafio, que foi fomentado pela NASA e pela Agência Espacial Canadense, tá? Esse foi o pontapé inicial para a gente, né? No começo, no papel ficou muito bacana, e aí quando a gente foi classificado entre os 10, falou, nossa, e agora? Como é que a gente faz para produzir, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí a gente conseguiu um financiamento bacana, uma doação da WGI, que é uma financiadora de startups aqui de Piracicaba, ligado ao PSEG, tá? Então, eles, ó, vamos fazer, e aí a gente conseguiu evoluir, né? Foi um desafio muito grande construir, a equipe toda construir o módulo, com produção de morango no lado, taioba do outro, né? A gente estava entre os 10 do mundo, né? Então, não recebia grana, não tinha prêmio em dinheiro, mas o reconhecimento foi muito importante, né? Então, tudo isso abriu portas para, inclusive, esse projeto do CNPq, e a gente espera, né, que esse financiamento da FAPESP agora, futuramente, para dar continuidade, né? Mas a coisa evolui muito, isso que é interessante, né? A gente começou com a ideia, com o protótipo, aí já surgiram patentes, novas plantas, e a coisa tá evoluindo. Professor, qual que é a importância da gente investir em pesquisas aqui no Brasil? Olha, pesquisa é a base de tudo.
não é? Então, as linhas de fomento, de pesquisa, e não só o fomento, a linha de pesquisa governamental, né? A gente precisava ter mais o hábito da iniciativa privada, investir também na universidade, cobrar mais a universidade, né? Fazer essas parcerias. Eu tenho várias parcerias, isso é muito bom, o retorno é muito bom, a gente orienta, inclusive a gente orienta os funcionários, né? Dessas empresas. Eles criam um hábito da fidelidade à pesquisa, a qualidade à pesquisa. Isso é muito bom, sabe? Então é uma cadeia que se autoalimenta e só surge coisa boa quando existe essa preocupação com a pesquisa. A gente está falando de agro, o agro é super importante para o mundo, especificamente também, especificamente aqui para o Brasil. Professor, como que você vê essa questão do agro? É o que é uma pergunta bem interessante, que é um ponto que a gente busca, né? Não é só o espaço. A ideia é a gente buscar o espaço, mas com uso na terra também. Então, a gente está buscando no clinostato a possibilidade de a gente obter materiais que estão passando. Imagina, esse material está passando por estresse de microgravidade. Quem sabe a gente não vai criar mutantes, plantas, né, ou cultivares mais resistentes ou mais produtivas na terra, né? Pode ser uma ferramenta que a gente pode aproveitar no nosso agro convencional para ganhar mais mercado. E como que a gente faz para ganhar esse mercado? É difícil? É concorrido? Como que é? Vamos esperar os 3 anos. Daqui uns 2, 3 anos a gente vai ter muita resposta. Quem sabe produtos novos, né? Então a gente tem a proteção de cultivar, patentes, não é? A gente tem muita perspectiva boa, sabe? E aí os financiamentos vão surgindo. Eu acho que tem tudo para conquistar mais mercados aí. Daqui então a 3 anos, 4 anos, a gente tem uma resposta boa, então, né? Com certeza, William. O professor, uma última pergunta, até mesmo para a gente encerrar. Diante dessa pesquisa toda que a gente está vendo, desses avanços da pesquisa, além da batata, além de outras frutas, o que mais a gente pode ver no espaço daqui a uns anos? Olha, William, batata, essas raízes, né? O próprio Ora pronobis, algumas arbustivas, que são duas linhas de pesquisa que correm em paralelo. Uma, a gente vamos pensar para levar, claro, né? Imagina produzir banana em Marte, né? Então, como é que você vai levar a muda? A gente já tem testes mostrando que a muda da bananeira aguenta 7, 8 meses. Daria para chegar em Marte, tá? Então, banana, morango, a gente tem várias culturas. É bom que a gente vai ter muito trabalho e esperamos muito financiamento para testar cada cultura, né? E uma tendência, né, é que o turismo espacial seja fomentado também, né, William? Então, vamos imaginar, futuramente a gente pode ter até cassinos na Lua, né? Daqui a pouco o pessoal já está montando as bases lunares. Imagina ter cassino na Lua, né? Então tem que ter uma comida digna de cassino também, né? O professor, quando tiver já a resposta, quando tiver já os resultados dessa pesquisa, eu quero que o senhor volte aqui no nosso programa. Vai ser um prazer, William. Professor, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. E você que ficou aqui comigo, quer participar, manda suas perguntas, sugestões que a gente pauta aqui no Código Aberto. Para rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, o Alesp Oficial. Um abraço e até a próxima!